Pois bem, a outra forma de reconhecimento voluntária é a escritura pública ou o escrito particular autêntico. Então, a escritura pública pode ser específica para esse reconhecimento ou pode ser somada a um outro tipo de disposição de ordem patrimonial, por exemplo, e eu usar aquele documento também para fins de reconhecimento. E pode também, que aí seria uma forma bem mais fácil, né, menos burocrática, que é o documento autêntico, ou seja, aquele documento que eu consiga provar a autenticidade, a autoria, admitindo-se até mesmo mensagens hoje em dia por correio eletrônico, mensagens talvez aí por mensagens instantâneas, aplicativos instantâneos de mensagem, desde que eu consiga comprovar a devida autoria dessa mensagem. Esse escrito particular, ou a escritura pública, ele será averbado à margem do registro civil das pessoas naturais, especificamente daquele filho ora reconhecido, para que passe a constar o nome do reconhecente, do seu pai, né, do seu genitor. Além dessa forma, nós temos também o reconhecimento expresso e manifesto perante a autoridade judiciária. Então, ainda que a demanda judicial não seja especificamente uma ação de investigação de paternidade. Então, pode, de repente, numa ação de alimentos em que esse pai esteja sendo demandado por outro filho, ele argumentar que, muito embora não tenha reconhecido um outro filho, lhe ampara materialmente. Então, essa manifestação expressa de reconhecimento, ela vale e o juiz reduz a termo aquela manifestação e determina o envio daquela ata para o respectivo cartório de registro civil das pessoas naturais para que inclua esse reconhecimento, tá certo? Então, em essência, gente, são essas as formas e eu vou verificar aqui a nossa sequência de roteiro, né, nos nossos slides, que vocês certamente estão me ouvindo e acompanhando aí. Nós temos ainda a chamada, vale referenciar aqui, o reconhecimento judicial. Esse reconhecimento judicial, ele se dá através da chamada ação de investigação de paternidade, que fecha aí as 4 ações relativas à filiação, né? A negatória, a impugnação, a anulação e agora a investigação de paternidade. A investigação pode ser também de maternidade, o que é mais incomum, e é considerada naquelas situações que eu narrei há pouco, né? Superposição de partos ou rapto de crianças. A investigação de paternidade, ela pode se dar também, ainda que antes de da judicial, de forma oficiosa ou extraoficial ou administrativa. Aquela em que o tabelião toma conhecimento ou tem conhecimento de um registro civil de nascimento onde conste apenas o nome da mãe. O tabelião obtém junto a esta mãe informações quanto ao suposto pai e este pai será notificado pelo judiciário, o juiz recebe essa comunicação do cartório, por sua vez envia ao Ministério Público, que convoca o suposto pai para que espontaneamente proceda com reconhecimento. Se procede espontaneamente, está resolvido o problema. A segunda opção é o Ministério Público, através dos convênios próprios, sugerir a realização do exame de DNA, se for um reconhecimento de paternidade de origem genética. Esse pai faz esse exame, deu positivo, está resolvido o problema, deu negativo, segue-se a busca. Ou se ele se recusar nessa fase administrativa, não gera nenhuma presunção de paternidade e aí a consequência disso é o ajuizamento pelo próprio Ministério Público da ação de investigação de paternidade, tá certo? Então essa ação de investigação de paternidade, fora dessas situações extraoficiais, né, ou administrativas, ela se dá na via judicial, competência da vara de família. Autor da ação, o filho, a que ser reconhecido, podendo ser representado ou assistido pelos seus pais, mãe ou representantes legais. Pode ser demandada também pelo filho já maior de idade. E o réu ou o polo passivo dessa demanda será, naturalmente, o suposto pai, se ainda vivo. Se já falecido, a ação de investigação de paternidade será pós-morte, a ação de investigação de paternidade pós-morte, e terá como polo passivo os herdeiros do pai falecido. Lembrando que o cônjuge
do falecido pode ou não integrar esse polo passivo da ação, desde que ele tenha a condição de herdeiro, tá bom? Muita atenção nisso daí, porque não são todos os sucessores que serão demandados nessa ação de investigação de paternidade pós-morte, mas apenas os herdeiros, aqueles que têm condição de herdeiros do suposto pai falecido. Pode no polo passivo constar mais de um réu, né, quando há dúvida quanto à paternidade, sem nenhum problema, talvez seja uma situação mais incomum, mas há essa possibilidade. E lembrando, como há muito tempo destaca o professor Pablo Stose, a possibilidade dessa ação de investigação de paternidade ser também de ordem socioafetiva e não apenas genética, tá certo? Essa ação de investigação de paternidade socioafetiva nada mais é do que uma ação declaratória de existência de vínculo socioafetivo, ok? Essa ação de investigação de paternidade, lembrem-se, ela é imprescritível, mas não são imprescritíveis os efeitos patrimoniais. Então, se eu vou demandar, sobretudo quando eu demando a ação de investigação de paternidade pós-morte, muita atenção para acumular com esse pedido de reconhecimento o pedido de reserva de quinhão hereditário, chamada investigação de paternidade acumulada com petição de herança. Eu vou, junto ao juízo do inventário dos bens do meu suposto pai, solicitar àquele juiz a reserva da minha fração, tendo em vista que é possível e viável que o meu reconhecimento ocorra. Então, uma vez que esse reconhecimento ocorra, eu tenho até 10 anos após o reconhecimento, esse seria o meu prazo final para buscar os efeitos patrimoniais, ou seja, a respectiva herança. Tá certo? Em essência, quanto a essa aula 13, reconhecimento dos filhos, é isso que nós haveríamos de conversar, tá bom?